O nível de santificação de Abraão, você poderia ser tão separado do mundo, deste ponto, é inacreditável. Mas eu sei também de alguém que está andando neste nível de santificação e andando assim. Se o céu pode testificar dele, que outro ser humano, que ser humano ele precisa para testificar dele? Aleluia. Então agora, o nível de santificação de Isaac também é surpreendente. Por que uma criança poderia desaparecer na floresta por uma semana? Até ele encontrar a avó dele sentada lá. Ou até lá ele ia ficar escondido na moita. As crianças deste tempo, eles escapariam. Então este é um cenário, é um padrão para a igreja seguir. Este é um grande desafio. É um grande desafio. Porque ele diz: o fogo e a lenha eu vejo. Isaac diz: mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram caminhando. Quando eles chegaram no lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. E ele continua dizendo: ele amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Vocês podem imaginar pegar a criança e amarrar as mãos dela e amarrar as pernas dele e então pegá-lo e colocá-lo sobre o altar. Olha aqui. E a criança está deitada lá só olhando para o pai assim. Assim. A recusa de Isaac em lutar, resistir nessa situação. Quando a sentença de morte havia sido pronunciada sobre ele. Para que Isaac se recusasse a resistir. Então vamos comigo a Isaías 53. Isaías 53, versículo 7. Eu disse para vocês, depois de Gênesis 3:15, tudo começou a se desenrolar, apontando para ele, o Cordeiro de Deus. Isaac não chora. Crianças normalmente choram e resistem, e lutam, resistem. Mas ele não. Mas ele não faz nada, nenhum caos lá, não provoca nenhum caos. Inacreditável. Versículo 7 de Isaías 53, ele diz: ele foi oprimido e afligido. Contudo, ele não abriu a sua boca. Ele foi como um cordeiro para o matadouro, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca.
Você vê alguma similaridade aqui? Esta obediência incomum de Isaac, recusando-se a lutar. Ele carregou a sua própria lenha, subiu. Isaac. E ele também era o único filho, o unigênito, a quem Abraão amava. E vocês se lembram no batismo de Jesus, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, sobre o Messias. E a voz disse: meu único filho, o unigênito, a quem o Pai ama. Vocês estão vendo esta similaridade apontando? Mas quando Abraão disse: meu filho, o próprio Senhor Jeová proverá o cordeiro para o sacrifício. Qual dos dois montes Abraão viu? Vamos continuar lendo. É surpreendente. A santificação da igreja está centralizada em Deus Pai. Em Deus Pai. Então isto é surpreendente. Posso continuar? Ele amarrou o seu filho Isaac e o colocou no topo do altar, sobre a lenha. Then he reached out his hand and took a knife to slew the boy, to slay the boy, to slay his son. Então ele pegou a faca para sacrificar, matar o seu filho. Ai! Isso é muito difícil, certo? Este é o mais alto nível de santificação, de obediência a Deus. Lealdade para com Deus. Você tem que fazer isso. Porque se Deus disse, você tem que fazer. Veja o que ele diz aqui. Ele diz: mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, ele disse. Não lhe faça nada. Agora, agora eu sei que você ama a Deus, que você teme a Deus, porque você não me negou seu filho, seu único filho. A conversa, na verdade, é entre Abraão e Deus Pai. O Pai não falou com Isaac de forma nenhuma. A conversa é entre Abraão e Deus. Olha o que acontece agora. Então, Abraão olhou para cima. Ele não olhou para os lados, ele olhou para cima. Ele ergueu para cima. Então Abraão olhou para cima. E lá em um arbusto, ele viu um carneiro preso pelos chifres. Preso pelos chifres.
not a lamb. Primeiro de tudo, por que um carneiro e não um cordeiro? But let's first handle this part. Mas primeiro vamos lidar com esta parte. Are caught, they are arrested in the thicket, cannot come out with the pole. Os chifres estão presos no arbusto, ele não pode se mover, ele não tem como soltar-se. Inside the thicket, arrested, caught up with thorns, cannot come out. O chifre dele está dentro do arbusto, preso nos espinhos, ele não pode se mover. Qual é o significado dos chifres presos pelos espinhos no arbusto? Os chifres presos no arbusto. Gênesis 3, 14 a 19. O significado dos chifres presos pelos espinhos. Gênesis 3, 14 a 19. O que é isto que prendeu o chifre deste carneiro, deste poderoso carneiro? Because you have done this, first are you above all the livestock and all the wild animals. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que você fez isto, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e comerá o pó da terra todos os dias de sua vida. Então isso te diz que de alguma forma a serpente devia andar. Mas agora ela rasteja sobre a sua barriga. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. É a sua semente, a semente da mulher. Ele te ferirá, esmagará a tua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. O seu desejo será sempre para o seu marido, e ele governará sobre você. Para Adão ele disse: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Versículo 18. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que você volte à terra, visto que dela você foi tirado, porque pó você é e ao pó você voltará. Vocês entenderam o que era aquele arbusto que prendeu os chifres dele? Vocês entenderam o arbusto? Vocês entenderam o que era aquele arbusto? Aqueles espinhos que prenderam os chifres do carneiro? Ou seja, a maldição, os espinhos e os abrolhos. Mateus 27, 29.
preparando a igreja para a vinda do Messias, para que a igreja seja santa, para que a igreja saiba o preço da salvação. Mateus 27, 29. Ele diz: And then they twisted together a crown of thorns and set it on his head. And they put a staff in his hand and knelt in front of him and mocked him. Hail, King of the Jews, they said. And they spat on him. And they took the staff and struck his head and struck it again. After they had mocked him, they took off his clothes. They humiliated my Lord and put his own clothes on him. And then they led him away to crucify my Lord. Eles fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam dele. Salve, Rei dos Judeus! Eles cuspiram no meu Senhor e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça do meu Senhor. Depois de terem zombado do meu Senhor, eles tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe as suas próprias roupas. E então eles o levaram para crucificar o meu Senhor. A ira de Deus. A lei e o juízo de Deus contra o pecado foi o que prendeu os chifres dele. Pela sua cabeça, os seus chifres. Então, é isso que Melquisedeque estava dizendo para Abraão. Eu já estou preso pelos meus chifres e o meu sangue já está derramado. A lei e a ira de Deus já o tinha aprisionado o Senhor. E não, ele diz, não há nada que eu possa fazer. Eu já estou preso pela ira de Deus. É por isso que ele vem com o pão e o vinho, dizendo: este é o meu corpo, que vai ser quebrado na cruz, para que as pessoas possam se alimentar, comer. E este é o meu sangue, que vai ser derramado na cruz, para que as pessoas possam beber, para que eles possam ter vida. É isso que Melquisedeque estava dizendo para Abraão naquele vale de Savé. E ele continua dizendo, João capítulo 12. João 12, 27 e 28. Ele diz o seguinte. 27 e 28. Ele diz: agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Não. Porque foi exatamente por esta razão, que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então é surpreendente aqui. Enquanto o seu filho está tão perturbado, em dor, em agonia e tristeza, desespero, rejeição, mas ele também sabe que somente ele, que agora tem que ser sacrificado para salvar o homem. Porque se Isaac fosse sacrificado, aquilo seria um sacrifício humano, apenas do oculto.
And so he all of a sudden realized that it is he who must do it. Então ele finalmente, repentinamente ele entende que é ele que tem que fazer. No name except the name of Jesus. Porque se você ler, você sabe que não há outro nome exceto o nome de Jesus. Somente a supremacia do nome de Jesus reina. Todo joelho se dobra no céu, na terra e embaixo da terra. Aleluia. The ram is caught up in the thorns. O carneiro está preso no arbusto. 26:39. Mateus 26, 29. 26:39. Why is Mateus 26. Por que é que os chifres estão presos? 26:39. 26, Going a little further, he fell on his face 39. on the ground and prayed, My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I 39. will, but as you will. Meaning, the cup of the wrath of God, the cup of suffering. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Este cálice é o cálice da ira de Deus. Chapter 6, verse 3. Salmo, capítulo 6, versículo 3. Por que os chifres do carneiro estão presos no arbusto? Salmo 6, versículo 3. A minha alma está angustiada. Ó Senhor, até quando, Senhor? Até quando? Salva-me por causa do teu amor fiel. Also, Isaiah 52. Também Isaías 52, que nós já lemos do 13 ao 15, que ele foi destruído, ele foi esmagado até não parecer um ser humano. Os chifres dele estão presos. Ou seja, o juízo da ira de Deus contra o pecado já o aprisionou. Ele já está preso, condenado. Ameshikwa namna hiyo, anaofia kile ambacho karibu kinamtelekea. And it goes on in Mark chapter 8:31. Marcos 8:31. Mark 8:31. Marcos 8:31. This is what it says. Then we'll continue with Abraham on the hill called Moriah. Então é o que ele diz. Então nós vamos continuar com Abraão no Moriá. Marcos 8:31 ele diz: He then began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed, after 3 days rise again. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos anciãos, pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, que ele fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Então vamos voltar a Gênesis 22. Então Abraão olhou para cima e viu um carneiro preso com os chifres em um arbusto. He went over and took the ram and slaughtered it as a burnt offering instead of his son. Então ele foi, pegou o carneiro e o sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. Now, who can see clearly that prophecy? Quem pode ver claramente aquela profecia? This particular prophecy, Esta profecia em particular aqui, on verse 13, no versículo 13. instead of his son, Em vez do seu filho, that one that is being untied is you. aquele Isaac que foi desamarrado, são vocês. You are the one being untied.
Vocês são os que foram desamarrados do altar. Because of what has been introduced here in this interaction with Melchizedek, now look at what has happened. Por causa daquilo que aconteceu aqui, então a interrupção com Melquisedeque. E agora então, vejam o que acontece no capítulo 22 de Gênesis. Agora, a morte substitutiva foi introduzida. Now, one is able to die for you in place of you. So the Lord says, Então, agora, alguém vai desamarrar, foi desamarrado, porque agora o Senhor diz, agora desamarra-o. Ele desamarrou as mãos e os pés, então Abraão o ajudou a descer e o liberou e ele foi livre. Ele saiu livre, Isaac saiu livre. Quando Deus quer santificar a igreja. Olha esta profecia do versículo 14. Que agora vocês foram libertos, vocês foram soltos, desamarrados daquele altar onde a faca já estava lá em cima, pronta para te sacrificar, para cortar o teu pescoço. Mas quando a faca já estava assim, ele disse, não toque nele, desamarra, não faça nada com ele, não toque nele, não o fira, desamarra ele e libera-o para ir. Aleluia! Vocês podem imaginar Isaac e o pai voltando juntos? Aleluia! Sim, o carneiro morreu no seu lugar. O carneiro morreu no lugar de Isaac, no seu lugar. Então, Isaac aqui ele representou dois papéis. Quando ele sobe o monte, ele é uma figura do Messias. Mas quando ele é liberado, e então vem o carneiro agora representa aquela profecia do Monte Calvário. O carneiro é Melquisedeque. Ele é o primeiro que é sacrificado, é Melquisedeque. Isaac não pode ser sacrificado, porque o cordeiro tem que passar por ele e tem que sair. Tem que passar, ele tem que sair lá, aparecer em Belém, ir para a cruz e dar início a todo o evangelho. O cordeiro entraria através de Belém. Este milagre dos milagres, aleluia. Agora estamos juntos. Porque o primeiro que é sacrificado é o carneiro, e este é Melquisedeque. Mas este é uma profecia desde antes da fundação do mundo. Mas agora o carneiro. Isaac não poderia ser sacrificado, porque o cordeiro viria através de Isaac, da semente de Isaac, para ir para a cruz. Eu disse para você que haveria uma cascata de eventos que iria acontecer até chegar no Messias, o santificador, o Redentor, o amado do céu, que foi sacrificado no altar da cruz. Eu disse para vocês, permita-me fluir, porque algumas vezes vocês ficam meio desencorajados. Eu disse, vocês não gostam de processamentos, mas eu quero amadurecer vocês também no Evangelho. Que isso está amadurecendo vocês no Evangelho. Eu sei que é muito bom celebrar e pular, mas agora nós precisamos do processo.
by step. para que nós possamos ler a Escritura passo a passo. Para que quando vocês forem para suas igrejas, vocês literalmente ensinem. É por isso que eu anunciei na rádio, venham com livros, com seus cadernos, porque eu vou ensinar. Isso é muito poderoso. Que quando se trata da centralidade da santificação da igreja, então o Senhor vai até o fim. A santificação da igreja. Que lindo evangelho. Beautiful, lindo, lindo evangelho. Lindo, lindo. Que ele trouxe um lindo evangelho. Eu disse que depois de Gênesis 3:15, tudo na Bíblia aponta para ele. Olha, ele é o Cordeiro, ele é o Cordeiro, ele é o Cordeiro. Even the conversation that we had up there on the mountain, I divert you a few. Remember, I divert you a few. Até mesmo a conversa que teve no Monte da Transfiguração, eu compartilhei com alguns o que aconteceu lá, antes dele ir para a cruz. Aleluia! Oh, sim! Isso é muito pesado. Não, isso não é. Isso é alimento sólido. Isso não é leite com cereal. Não é comida de bebê, não. É comida forte para amadurecer. Aleluia. Isso é alimento maduro para amadurecer a igreja. Agora vocês veem que a Bíblia inteira está apontando para uma direção. Apontando para um princípio. Apontando para um personagem. O nome dele é Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Muito poderoso. E se vocês me derem tempo, se vocês não estão com pressa, se vocês me derem tempo, e quando agora eu vou para Isaac e trazer a outra raiz através do Egito, eu também vou trazer para vocês uma outra profecia que foi falada do outro lado, quando alguém foi preso. O pai dele ele está falando de José do Egito. Quando ele foi preso, vendido como escravo pelos seus irmãos, os irmãos os traíram, venderam ele como escravo, mas depois José não se envergonhou de ser chamado irmão deles. Há um outro chamado José, que também é uma profecia do Messias, mas agora através do Egito. Wakati ambapo utaongea kuhusu Misri, mahali ambapo Mesia atatokea Misri. Se vocês me derem tempo, vocês têm tempo. Then you will see that he went to check on his brother the way the Messiah came to check on his brethren. Então você vai ver que ele vem para checar os irmãos da mesma forma como o Messias fez checar os irmãos. Então vocês veem que ele também tiraram a roupa dele, jogaram ele num poço.
Da mesma forma como aconteceu com o Messias. He was also betrayed for some silver. E você vê que ele também foi traído por algumas moedas. 20 moedas de prata. Aleluia! Então, se vocês derem tempo, Look at me as though you fear the guests. Ikiwa mtakosa kuniangalia kana kwamba mnaogopa wageni. If heaven can testify and give praises on these two se o céu pode aleluia! Aleluia! Se o céu está testificando, quem pode criticá-los? Eles estão procurando a aprovação de quem? Em cada reunião. A aprovação do céu. O céu está testificando. Aleluia! Aleluia! O céu está dando testemunho. O Senhor está dizendo, eles são santos, eles são justos. Então, se vocês me derem tempo. Because when we now through Isaac, and then another incarnation, God the Father Himself now comes in Genesis 32, and He becomes em Gênesis 32, Deus Pai vem encarnado e fala com Jacó. Então há uma outra aparição para avançar a mesma agenda de que o Messias, o Cordeiro de Deus, está vindo. Gênesis 32. Também foi traído por algumas moedas de prata. Então isso é muito poderoso. Então agora, vocês veem que ele passou por tantas coisas, a mesma coisa apontando para o mesmo cordeiro, vendido por prata, traído, tornou-se um servo. Lembre-se que ele também costumava dar profecia de que ele seria grande um dia, e que todos os irmãos iriam se curvar diante dele. E o Messias disse: quando eu for para o reino do meu Pai, eu vou me sentar, então todo joelho vai se dobrar. A mesma mensagem, lindo evangelho. Então agora nós vamos... Isso agora... que ele também venceu a tentação, como o Messias fez no montanha. Ele derrotou o diabo quando aquela mulher queria José. O Messias também, quando ele estava jejuando, ele venceu a tentação. Muito poderoso, apontando para o Messias. Vocês estão prontos? Ele também foi dado um nome mais elevado, assim como o Messias. O outro também alimentou pessoas famintas com pão, como o Messias. Também alimentou pessoas famintas com sangue. José também tornou-se conselheiro do Egito. O Messias também é chamado maravilhoso conselheiro. Maravilha, então vamos continuar.
You have to bend it and to keep those things there. Não! You want to be. You said, do it now. Toda a Bíblia está apontando para o Cordeiro de Deus, para Jesus. O nome dele é Jesus, o Messias. There's so much. Então há tanto, But the only difference is that the other one, mas a única diferença é que o outro, when they strip off his clothes, quando eles tiraram a roupa they dele, slaughter a lamb. eles sacrificaram And o they cordeiro. pour on the jacket. na wakamwaga damu kwenye ile koti lake. So a lamb dies in his case. Kwa hivyo Então, neste caso, o cordeiro morre. Aleluia. Aleluia. Isso é poderoso. Yeah. And I come back another day. Não. Let the people of the mountains go tomorrow. But for us, we come back here tomorrow. How many want to come back tomorrow? Do you really want to come back tomorrow? Let me tell you, nakwambia this is our own land, our own. Aqui é nosso próprio lugar. Our own and beautiful. É o nosso lindo lugar. O que faremos agora? Continue. Yes. Let me continue. Sit down there. Então sentem-se, vamos continuar. Aleluia! Avivamento! Fome! Acende! Fogo! You guys are great militants. So can we come to Lord? I see the hand raising. What are we going to do? This is a beautiful place of our last year. We were all 20 last year, so many people can come in, right? tutaweka changarawe pale ili watu wengi wanaweza And gravel, right? Hallelujah. So what do we do? We come tomorrow. Because I would love you to tomorrow is something that we can How many want to come tomorrow? Okay, they're coming back tomorrow. I'll be here. So tomorrow we are here worshiping. Because we want to get to the place now where finally they are walking back. Porque eu quero chegar no lugar onde agora eles estão voltando. E há outro do outro lado, tudo apontando para o glorioso Cordeiro de Deus.
o Cristo, o Redentor, o Salvador. Ai! 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 Eu lhes digo. Então amanhã, muito bom, amanhã estou aqui. Thank you so much. God bless you. Somebody can worship the song before we go back to the music country. Thank you so much.